E aí, gente, beleza? Agora na nossa aula 4, eu vou estar resolvendo o último tipo de exercício que a gente vai ver, ainda sobre o tema racionalização, tá? Então vem comigo, presta atenção que esse daqui é nível expert já, hein? Então se liga, ó. Pra gente racionalizar essa fração aqui, os denominadores dessa fração aqui, o que é intuitivo a gente pensar? Bom, de tudo que a gente viu até agora, a gente vai ter que multiplicar por alguma coisa para eliminar as raízes aqui, né? O problema ali é que eu tenho duas. O que é intuitivo a gente fazer? E eu já estou logo avisando que está errado, tá? Vou resolver aqui da maneira errada só para a gente conseguir enxergar o que a gente precisa mudar para fazer do jeito certo. Bom, se a gente multiplicar pela raiz de 5 menos a raiz de 3 aqui, por enquanto eu vou esquecer o numerador, tá? Vou demonstrar só no denominador pra gente ver onde que a gente chega. Intuitivamente a gente pensa isso, vou multiplicar pelo denominador, né? Multiplicando isso daqui, acho que vai cortar as raízes lá. Bom, vamos ver o que acontece. Pra gente efetuar essa multiplicação, primeiro, né, só pra gente não se confundir, como eu tenho dois termos, seria bom eu colocar os parênteses ali, só pra gente não fazer besteira. Quando eu tenho a multiplicação aqui com dois termos em cada fator, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, né? Então aqui, ó, esse raiz de 5 vai multiplicar os dois, esse menos raiz de 3 vai multiplicar os dois também. Então vamos ver o que vai dar isso aqui. A raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar a raiz de 25, a raiz de 25 é 5. Então aqui já deu certo. Beleza? Agora vamos ver. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3. Primeira regra de sinal, né? Multiplicação lá, positivo e negativo vai dar negativo. Raiz de 5 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 15. Beleza. Agora o menos raiz de 3, tá? Não esquece do menos. Menos raiz de 3 vezes raiz de 5 vai dar menos raiz de 15 de novo. Tá? E agora ficou faltando menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos com menos mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, dá o 3. E aí, ó, eu percebo, aqui ó, 5 mais 3, 8, menos raiz de 15, menos raiz de 15, vai dar menos 2 raiz de 15. Concorda comigo? E aí, eu percebo que não adiantou de nada o que eu fiz, né? Porque eu ainda continuo com uma raiz aqui embaixo. Então, eu preciso pensar de um jeito de eliminar essas raízes aqui, ó, que estão sobrando, né? Por isso que não adianta a gente decorar método para fazer. A gente tem que pensar, tem que ter um pensamento crítico para resolver as coisas, tá? A gente tem que analisar, pensar o que a gente pode mudar para resolver esse problema. Então vamos dar uma olhada, ó. Aqui, o que está me atrapalhando são esses dois caras aqui, né? Agora pensa, para eliminar isso daqui, se uma fosse positiva e uma raiz, se fosse positiva e outra negativa, daria 0, né? Mais raiz de 15 menos raiz de 15 daria 0. E aí eu eliminaria as duas. Então se eu tivesse um mais aqui, por exemplo, isso aqui zeraria. Mas como que eu chego nesse mais aqui? Bom, vamos dar uma olhada na multiplicação lá na regra de sinal que a gente fez, né? Que a gente usou. Será que se eu trocar esse cara aqui, ó, por mais, não vai dar positivo aqui? Será que vai trocar algum outro sinal? Vamos dar uma olhada, né? Vamos refazer a distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, deu 5. Raiz de 5 vezes raiz de 3, positivo agora, né? Mais com mais, mais. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15.
Até agora, beleza. Esse daqui, menos raiz de 3 vezes a raiz de 5 vai dar menos a raiz de 15. Então até agora eu consegui cortar os dois ali. Beleza. Agora vamos ver esse cara aqui, ó. Será que vai dar certo isso aqui? Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, ó. Percebe a regra de sinal, menos e mais. Aqui, ó, a gente tem que trocar também, então. Dá negativo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, volta pro 3. Até aqui, beleza. Só que aqui trocou o sinal. Então, aqui, ó, como que vai ficar no resultado, né? As raízes ali se eliminaram. E aqui virou uma subtração, na verdade, né? Eu tenho 5 menos 3. Vai ficar 2. Vai ficar 2. Vou trocar a cor aqui. Agora falta fazer. Como a gente já descobriu o denominador da fração que a gente multiplica aqui para eliminar a raiz, a gente tem que fazer a mesma coisa com o numerador, né? Então deixa eu multiplicar lá também pela raiz de 5 mais raiz de 3. Tá, lembra? Ó, a gente troca o sinal aqui na multiplicação, né? Quando a gente tem mais de um termo aqui, a gente tem que trocar o sinal pra gente poder cortar a raiz. E lá em cima a gente tem que multiplicar pela mesma coisa. Aqui a gente tem também a distributiva para fazer, só que só do raiz de 5, né? Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar a raiz de 25, volta para o 5, certo? A raiz de 5 vezes a raiz de 3, raiz de 15, certo? O mesmo índice, posso multiplicar os caras que estão lá dentro, né? Dá pra fazer alguma coisa com isso daqui? 5 mais raiz de 15? Não dá pra fazer nada. Então, só copiar. Dá pra simplificar? Não, né? Porque, primeiro, né? Eu teria que tomar cuidado na simplificação, porque aqui é uma adição. Então, eu não poderia, se aqui fosse 4, por exemplo, eu não poderia cortar com 2, porque é uma adição. E também não é um múltiplo de 2 ali nem nada, então esse daqui é a forma racionalizada disso daqui. Beleza? Então, gente, para quem percebeu a semelhança que isso daqui tem com um dos produtos notáveis, tá certinho, tá? Então se liga. Quando a gente tem uma multiplicação de uma diferença por uma soma pela diferença, a gente vai ter a diferença de quadrados. Lembra disso? Se você não lembra, volta lá no conteúdo do 8º ano que você já aprendeu. Isso daqui nada mais é do que um produto notável, tá bom? E a gente acabou de aplicar isso no exercício anterior, nos denominadores, né? A gente não tinha lá a raiz de 5 menos a raiz de 3? A gente não multiplicou pela raiz de 5 mais a raiz de 3? Para você... Se você não quiser passar por todo aquele processo de fazer a distributiva, você só tem que lembrar que isso daqui, ó, nada mais é do que a diferença entre os quadrados, tá? Então, como assim? Bom, eu vou ter que escrever aqui, ó, o primeiro termo ao quadrado, né? O primeiro termo ao quadrado. Nesse caso aqui seria o raiz de 5, né? A raiz de 5 ao quadrado não seria o próprio 5? Beleza? O segundo termo não seria o raiz de 3? Menos a raiz de 3 ao quadrado vai dar o próprio 3. Isso daqui é 2. Que foi exatamente o denominador que a gente encontrou no exercício anterior. Beleza? Então quem quiser utilizar esse recurso aqui para resolver os problemas mais rápido, beleza também, tá bom? Gente, antes da gente encerrar esse assunto, agora que você já sabe tudo sobre racionalização, eu não podia deixar de passar para vocês o desafio do Murilão, certo? Então se liga, ó. O desafio consiste em você realizar essa soma aqui para mim, ó. 1 sobre 1 mais a raiz de 2, mais 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 3, mais
1 sobre a raiz de 3 mais a raiz de 4, e assim consecutivamente até você chegar até em 1 sobre a raiz de 999 mais a raiz de 1000. Né? Lembrando que aqui, ó, aqui estão compreendidos todos os termos que estão faltando na sequência. O próximo seria 1 sobre a raiz de 4 mais a raiz de 5, depois 1 sobre a raiz de 5 mais a raiz de 6, 1 sobre a raiz de 6 mais a raiz de 7, até você chegar aqui, ó, 999 mais a raiz de 1000, certo? Aqui eu deixei as alternativas, para quem achar que a resposta é 99, colocar a letra A, a raiz de 100, 10 raiz de 10 ou 10 raiz de 10 menos 1. Depois você comenta aqui embaixo com a alternativa que você acha que é. E isso aqui serve também para todo mundo assistir o vídeo até o final, hein? Quem conseguir, responde lá pra mim. Beleza? Valeu!